Bom dia, classe. Paz seja convosco. Tudo bem? Vire para a câmera lá, cumprimento o pessoal que está assistindo na gravação, na plataforma, nos meios de comunicação. Pessoal lá do Rio Grande do Sul, de Erechim, Cruz Altense, pessoal da Bolívia, Paraguai, Planeta Marte. Deus abençoe vocês. Nossa aula de hoje, para encerrar os livros históricos. Estamos falando sobre o retorno do exílio babilônico, né? O período pós-exílico. Tá ok? Nós vimos a primeira fase do retorno, liderada por Zorobabel, com Josué. Agora vamos ver a segunda fase do retorno, liderada por Esdras. Muito bem, página número 140. Então, estamos agora por volta do ano 457 a.C. Tá? Houve já a ordem do retorno com o rei Ciro, o primeiro rei Medo-Persa, do Império Medo-Persa. Houve o período com Dario. Houve o período agora, que nós vimos na aula anterior, do governo de Xerxes, no qual ocorreu a história narrada no livro de Esther, né? A transformação de Hadassa, que em hebraico quer dizer Murta, como para tomar local de rainha, que teve o nome persa de Esther, que quer dizer estrela, que foi colocada no papel para livrar o povo de Deus da execução do plano de Amã, de exterminar todo o povo judeu. Passaram-se alguns anos e agora o foco retorna para Jerusalém, para o povo judeu que voltou do cativeiro, reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo, constituiu família agora, e vamos ver como é que eles estão passado esse cerca de, do último que foi 515, olha lá, mais de 50 anos. Tá ok? Quem lidera a segunda fase de retorno é Esdras. Esdras, o que ele era? Ele era um escriba que havia nascido lá na Babilônia. Tá? O escriba, o que era? Que escreve? Muito bem, não é verdade? Um escriba, olha o biju lá, está vendendo biju. Um escriba, no período do exílio babilônico, lá na Babilônia eles tinham o templo de Jerusalém? Sim ou não? Vou reformular a pergunta. Lá na Babilônia, eles tinham o templo de Jerusalém lá para eles adorarem a Deus? Não. Então eles ficavam sem, eles tinham a liberdade religiosa lá? Não. Mais ou menos. Então lá, eles não tinham o templo para adorar a Deus. Se não tinham o templo, não tinham também todos aqueles objetos e rituais cerimoniais. O altar do sacrifício, o altar do incenso, a tábua dos 12 pães, a mesa dos 12 pães, o candelabro de ouro. Então eles não... Quem quer biju, vai lá comprar lá, traz um para mim. Você está assistindo a gente em casa, está passando um abençoado vendendo biju, batendo a tabuleta lá. Está gostoso para dar aula aqui, vocês imaginam quanto? Coitado, deixa o moço trabalhar lá, né, Tiago? Então eles não tinham essa liberdade religiosa, não tinham o templo para servir a Deus. E qual que foi a forma deles de adorarem a Deus? Agora, eles passaram do ato cerimonial para se reunir em grupos de pequenas pessoas. Começaram a formar uma pequena reunião que em grego se chamou-se sinagoga. Synagogein, né? Juntar, conduzir juntos. Mais tarde foi chamado de sinagoga essa reunião. E na sinagoga o que eles faziam? Jogavam baralho, truco, tomavam cerveja. Não, o que eles faziam? Liam a lei de Deus, especialmente a lei mosaica, e comentavam e interpretavam. Para manter essa tradição da lei semear entre as diversas sinagogas que havia nas 127 províncias, o Império Medo-Persa, ele governava desde a Índia até o Egito. Então, eram mais de 8.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, com milhares, milhões de povos, e os judeus estavam espalhados em todos esses lugares. Então, o que precisava? Começaram a surgir pessoas que pegavam a lei mosaica
e os demais escritos já, Josué, a Crônica dos Reis, que depois foi compilada por Esdras, né? Esdras pegou e juntou tudo, aglutinou, e começavam a copiar, escrever, para poder difundir entre as sinagogas. Ou entre qualquer outra reunião do povo judeu, para eles terem contato com a lei de Deus. Por tanto copiar, eles se tornavam mestres em saber o que a lei dizia. Eles não iam lá e imprimiam na copiadora, nem na impressora. Eles iam lá e liam e copiavam. Liam e copiavam no hebraico, que era a língua religiosa. A língua popular, a língua do comércio, do dia a dia, era o aramaico. Mas a língua da sinagoga era o hebraico. Por tanto copiar, eles começavam a decorar e a interpretar o texto da lei. Tá ok? Então, nesse contexto, aparece Esdras, que era um escriba. Ele não era sacerdote, ele era um escriba, um cara que entendia da lei de Deus. Essa é uma segunda classe religiosa que vai aparecer no final do Novo Testamento, do Antigo Testamento, e vai ter muito poder no Novo Testamento. Que é com essa classe aqui, que eu já falei nas aulas anteriores, com quem Jesus vai ter maior problema, os maiores embates. Tá? Os escribas, eles sabiam da lei de Deus, era uma classe religiosa, eles cumpriam, tentavam da sua maneira cumprir tudo que a lei mosaica pedia, porém não tinham uma vida espiritual, era apenas religiosa. Quem estava do lado deles lá eram os fariseus, que eram os sacerdotes, descendentes de Levi, que tinham o governo do templo, tal, mas tinham muito acordo com os romanos. Então, Jesus, ele bate na questão da hipocrisia. Depois os fariseus, como eles são do poder, eles vão bater nos apóstolos, porque os apóstolos estão lá e tirando a autoridade deles, falando que Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei. Então os fariseus falam, poxa, se fala que Jesus é Rei, não é César, o Império Romano vai tirar nosso poder aqui, vai tirar nosso ganha-pão, enfim. Você está entendendo onde eu quero chegar, né? Enfim, vamos voltar para o tema aqui. Então Esdras. Esdras lidera o segundo retorno da população judaica que vivia no cativeiro. Agora está tudo velhinho, já morreram todo mundo lá que foi levado para o cativeiro, agora eram apenas os descendentes. E eles voltam para reconstruir e restaurar o Reino do Sul, restaurar Jerusalém. Nessa volta, o foco dela o que vai ser? Quem está governando agora é Artaxerxes. Mesmo sendo um homem livre, ele pede autorização para o rei para voltar com uma comitiva, para pegar uma comitiva de homens e ir para Jerusalém. Eles voltam para lá. E agora o que é o intuito, o que é o alvo de Esdras? Zorobabel, ele fez o primeiro retorno e trouxe o povo, reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo, e o foco dele era a reconstrução da parte física da glória. O Esdras, quando a gente lê o livro, a segunda parte do livro dele, o alvo é as pessoas. Okay? É restaurar a ordem civil e religiosa. Você vai ver no livro dele, nessa parte, olha lá, página 140 e 141. O que ele vai fazer tanto? Retomar e restaurar a vida religiosa do povo, tomando medidas imediatas, tá? Medidas mais enérgicas. Uma delas, vamos usar uma palavra aqui, ele adverte sobre os casamentos mistos. Que isso? Aquele que é com presunto e queijo. Não. Era um casamento entre os judeus que haviam retornados. Esse vai lá para a culpa do Cabral, essa piadinha, né? Muito boa. Judeus com os pagãos que viviam ao redor. Ele adverte eles. Fala, olha, não pode ser feito isso. É errado. Lembre-se do exemplo de Salomão, que as suas mulheres, suas 700 esposas, né, quase todas estrangeiras, fizeram o coração de Salomão se inclinar, permitir, praticar e incentivar a adoração a outros deuses. Ok? Então ele adverte a eles
a parar com isso e anular esses casamentos, separar das esposas pagãs e levar a lei de Deus a sério. Certo? Aparece mais da vida de Esdras no livro, e ministério de Esdras, no livro de Neemias, que nós vamos falar agora. Tá ok? Livro de Neemias, página do nosso livro aqui, 141 e 142. Quem escreveu esses livros? Provavelmente Esdras, compilou todas as histórias, e depois seus seguidores, a escola de escribas que ele vai criando, né? O seu discipulado que ele faz, incentivando eles a copiar a lei de Deus e registrar todos os fatos da história de Israel. Então Esdras é atribuído como a pessoa que compila o livro de Reis, dos Reis, primeiro e segundo livro dos Reis, e o primeiro e segundo livro de Crônicas, e toda essa parte depois do exílio também. Neemias, página 141. Vamos lá, vamos seguir a divisão do livro, capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 8. Primeiro é apresentado Neemias. Neemias é apresentado na Bíblia para nós como copeiro do rei Artaxerxes, lá na Pérsia. Tá, ok? Ele era um homem simples. Porém, seu coração estava voltado para as coisas de Deus e para a terra do seu povo. Para a terra do seu povo. Ele pede autorização, aliás, melhor dizendo, ele servindo a Deus e recebendo notícias, servindo ao rei e recebendo notícias da sua terra natal. Ele fica contristado com aquilo, aquilo mexe com o seu coração e deixa transparecer no seu semblante. Ele servindo como copeiro para o rei, um dia o rei fala: por que você está triste? O rei tinha muito apreço, tinha uma amizade com Neemias, gostava da pessoa dele. Tá ok? Tá legal aí, muito bacana. Vocês estão anotando que eu estou falando tudo aí, né, galerinha? Bem, obrigado, bacana. Oi, planeta Terra chamando. Enfim. E ele vê que Neemias está triste, com o seu rosto transfigurado em tristeza. Fala: puxa, por que está acontecendo com você, né? Imagine que legal o seu patrão falar: por que você está assim, né? Que bacana. Em vez de ficar falando: não, você tem que fazer tal coisa. Porque Neemias, ele tinha, da sua forma de ser, de servir a Deus, ele tinha ganhado a simpatia do seu rei, seu patrão, né, nos dias de hoje, vamos colocar. E ele explica para ele, fala: eu estou trabalhando aqui, estou feliz, mas a minha terra dos meus ancestrais ainda continua destruída, pouca gente habitando, tal. E o rei permite que ele vá para lá visitar o local e tentar reconstruir, ajudar. Ele recebe essa autorização do rei, reúne um povo e chega em Jerusalém. Então essa parte está em Neemias, capítulo 2, versículo 9, até versículo 6, 19, onde se desenrola a maior parte da ação. O que acontece aí? Primeira coisa, ele chega em Jerusalém sem fazer alarde, vai lá com seu animalzinho durante a madrugada e rodeia a cidade, a sua montaria, e vê que os muros ainda estavam destruídos, boa parte da cidade não estava reedificada, o templo estava construído, mas não havia muita gente morando dentro da cidade, ou seja, Jerusalém estava exposta, estava largada. Sim, os parques públicos estavam com a grama alta, né? As ruas esburacadas, parte da cidade sem saneamento, igual uma cidadezinha que você conhece por aqui no interior do estado de São Paulo. Enfim. Tem o nome Tupi, assim, terra rasgada, tal, assim. Vamos lá. E ele vai lá e vendo aquilo, se compunge de tristeza e ora para Deus, pede perdão pelos pecados dos seus antepassados,
seja, do povo que pecou e permitiu que aquilo chegasse. Você fala, Deus, apaga esse erro, esse pecado e nos permita reconstruir uma nova história. Resumindo assim, ele não tinha culpa do pecado dos antepassados, mas ele tem uma empatia, se coloca no lugar deles. Fala, Deus, nos perdoe, nos ajude a restaurar. E ele começa a animar, a liderar o povo. Tá, ok? Liderar o povo, qual que é o primeiro projeto, o plano dele? A reconstrução dos muros da cidade, para que a cidade não ficasse exposta. Eu não falei antes, mas agora que você está percebendo, né? Todo o foco dos livros pós-exílio é para a cidade de Jerusalém, que era a sede da vida religiosa e a sede do governo do Reino do Sul e anteriormente de todo o Reino de Israel. Então o foco é sempre Jerusalém. O que antes era chamado Reino do Sul ou Judá, agora é chamado, já a lei dos dias lá de Esdras, de província da Judéia. Tá? Só para esclarecer, de repente eu vou falar algum termo aqui, para vocês saberem. Então ele recomeça a construção dos muros, das muralhas de Jerusalém. Anima o povo, fala, vamos fazer, Deus está conosco, e piriri, pororó, eles começam a reconstrução. Assim, semelhança, como ocorreu nos dias de Zorobabel, os povos que habitavam ao redor vão lá e tentam também, de certa forma, usar da sua autoridade. Em especial, 3 grupos, representados por Gésem, Tobias e Sambalate. Isso é isso mesmo, eu não estou falando coisa errada para vocês aqui. Isso mesmo. 3 líderes de povos que viviam ao redor da província da Judéia, né? Em especial de Jerusalém, vão lá e falam, olha, Neemias, deixa a gente participar com vocês da construção, a gente quer ajudar. Aqui, ó, eles queriam ter influência para tirar a autoridade de Neemias. E o autor, né, do livro de Neemias, provavelmente Esdras, dá o nome aos bois. Gésem, que era um líder, uma autoridade dos povos árabes, né, vivia no sul de Judá, no deserto da Judéia, região de Negueb. Você foi ano passado lá em Israel, passeou lá, você conheceu lá. Tobias, um líder dos amonitas, que viviam ao leste de Israel. E Sambalate, líder dos asdoditas. Tá? Asdodita, uma das cidades dos filisteus, Asdod, que existe até os dias de hoje, que hoje é um grande porto pertencente à moderna Israel. E eles vão lá e falam, ô Neemias, deixa a gente ajudar na reconstrução. Neemias fala, não, valeu, obrigado. Essa construção aqui é nossa e não vamos misturar os crentes judeus com os pagãos. E eles vão tentando de tudo que é maneira forçar Neemias a ceder, e ele sempre fala não, ele é firme na sua postura. Agora eles começam até mesmo a preparar armadilhas para Neemias, para tentar capturá-lo, matá-lo, ou até mesmo tirar a sua autoridade, envergonhar a sua autoridade. A reconstrução dos muros continua, Neemias não para. Tá, ok? Num dos episódios, eles mandam Neemias estar trabalhando lá na construção do muro. Então, Jerusalém é uma parte alta e uma parte baixa, até os dias de hoje. Eles vão lá, mandam chamar Jeremias na parte alta. Jeremias fala, avisa eles que não vou parar, pois estou fazendo uma grande obra. Tá? A gente pode tirar isso de lição. Quando algum problema, algum inimigo vier afrontar, você fala, não, vou lá trocar ideia com o problema, vou trocar ideia com o inimigo. Aqui, ó, não vai, não, nada. Fala, não posso parar o que eu estou fazendo para Deus, porque estou fazendo uma grande obra. Esse é um dos segredos da
do ministério e da liderança de Neemias. Diante dos problemas e dos inimigos, ele não para, não vai trocar ideia com o problema, falar, essa doença aqui eu vou parar, essa falta de emprego que eu vou parar. Não, ele continua servindo a Deus com o seu propósito, com sua missão e o seu ministério. Independente das adversidades, das dificuldades. E ele continua, ele lidera o povo na reconstrução. E como que eles fazem a reconstrução? Eles trabalham do amanhecer. Outro detalhe do ministério de Neemias. Eles trabalham do amanhecer até o pôr do sol. Tá? Então ele entende que aquilo é algo prioritário, urgente, que ele não pode parar. Tá? Então, na nossa vida, no nosso ministério, nossos focos, nosso trabalho, nossa família, tem que ser regrado e com prioridades. Fala, o que tem que fazer? Não, isso aqui é urgente, tem que fazer do amanhecer até o pôr do sol. Não posso parar, não, agora eu vou tirar umas férias aqui do ministério, estou muito cansado. Tá. Não. Terminou aquele propósito? Não terminei. Então, do amanhecer ao pôr do sol. E como que eles faziam? Com desleixo, de qualquer jeito? Não, estou trabalhando pra caramba aqui, estou trabalhando muito, mas como é que eu faço? Faz da maneira certa também. Não pode apenas fazer, tem que fazer da maneira certa. Diante das ameaças, o que eles faziam? Eles trabalhavam com armados. Então, até o autor usa uma figura, fala, numa mão era um instrumento de trabalho, na outra mão a espada. Então, estou trabalhando aqui, imagina, com a colher de pedreiro lá, passando cimento, tchau. Estou armado. E eles trabalhavam assim, dessa maneira. E esses povos, liderados por essas pessoas, continuam tentando construir armadilhas. Numa delas, eles fazem uma aliança com um dos sacerdotes levitas. Está lá em Neemias capítulo 6. E fala, Neemias, então tem um plano para matar você. Vai lá, de noite, no templo de Deus, entre pelas portas do templo, e o sacerdote fulano de tal, que eu esqueci o nome agora, vai lá conversar com você, vai falar qual que é o plano que tem contra você, e vai te dar uma forma de escapar. Neemias, que era esperto, falou, daqui que eu vou entrar no templo, eu não sou levita, o que eu vou fazer lá? Que Deus me guarde e me livre de cometer tal maldade. Ou seja, Neemias ele estava atento na sua função, no seu ministério. Como eu falei, ele não conversava com o problema, ele conversava com a sua missão. Ele tinha um foco na sua missão. Tá ok? Em 52 dias eles concluem a construção das muralhas. Esses povos ficam espantados, falam, puxa vida. Primeiro, enquanto estavam construindo lá, falou, não vai deixar a gente participar também, não vai deixar a gente exercer autoridade, e começavam a debochar, a tirar sarro, falar, olha, vai passar uma raposa, vai derrubar essas muralhas, e vai soprar um vento e vai cair. Após a conclusão das muralhas, 52 dias de trabalho, também no livro de Neemias ele fala, olha, tal família construiu tal trecho, ele dividiu, organizou, né? Falou, ó, fulano de tal vai do templo até a antiga Torre do Peixe, o outro vai da torre do templo até a Porta das Ovelhas. Sim, o livro de Neemias dá esses detalhes técnicos que a gente não vai falar aqui agora. Após a conclusão de toda essa equipe, trabalhando 52 dias, esses povos inimigos ficam espantados e param de tentar ir contra Neemias. Tá ok? Eles têm um período agora de relativa paz, relativo sossego. Capítulo 7 até o capítulo 10 de Neemias vai tratar... Eu esqueci de pôr aqui, o Neemias é o terceiro retorno, pessoal, perdoe. A terceira fase do retorno. Segundo Esdras. Agora, do capítulo 7 até o capítulo 10 de Neemias, ele vai tratar de uma reforma civil religiosa. Vou colocar aqui para...
Vamos lá, em Neemias 7:10. Então agora ele vai promover uma reforma civil e religiosa. Lembra que Esdras, lá no finalzinho do seu livro, fala da advertência que ele fez acerca dos casamentos mistos, né? Casamento pagão. O que Neemias faz? Ele não advertiu. O Neemias é um pouquinho diferente do Esdras. O Neemias não advertiu. Ele pegou e obrigou, falou: camarada, vaza daqui ou separa da sua esposa pagã. Então, o foco dessa reforma dele eram duas coisas, principalmente: casamentos mistos e a guarda do sábado. Tá ok? Então Neemias reuniu o povo, fez um censo com o povo, viu quem era casado, os casamentos mistos, anotou e falou: e aí, camarada, como vai fazer? Vai ficar aqui dentro de Jerusalém ou vai dar linha na pipa? E eles oraram a Deus juntos, se arrependeram dos seus pecados, prometeram expulsar as suas esposas estrangeiras. Ai, que horror, Tiago, ai, que horror, ai, que horror. Não tem nada a ver com Jesus isso daí. Não, tem sim, porque está na Bíblia. Tá? Então, era um modo deles se manterem a lei, manterem puros e manter aquilo que Deus mandou. Tá bom? Se não gosta disso, você arranca 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 24 da sua Bíblia, que fala acerca de relacionamentos mistos. Ai, Tiago, que horror, ai, que horror, eu não gosto. Problema seu, eu estou falando a verdade, você não gosta, não estou nem aí. Tá bom? Tem gente muito mimizenta hoje em dia, até na igreja, pelo amor de Deus. Tá bom? Não sou tão bruto assim também, né? Tá bom? Você vê depois com calma lá, você que é jovem, adolescente, está no período de experiências emocionais, você lê com calma lá, 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 7. Conversa com seu papai, com sua mamãe, conversa com seu pastor, vê o que a Bíblia fala. Tá bom? Eu não sou que nem Neemias, assim, tão cavalo, tão bruto. Vamos lá. Então, eles fazem essa promessa, eles falam: olha, nós vamos encerrar esse relacionamento e vamos mandar embora. Né? Expulsar é meio forte, mas a verdade é mandar embora. As esposas estrangeiras, é lógico, obviamente, com dinheiro, com cuidado, né? Conforme a própria lei mosaica falava acerca dos estrangeiros, visando manter a pureza religiosa, para que assim, como lá Esdras advertiu, falou para que eles não se misturassem, não adorassem os deuses, não acontecesse tudo aquilo que o exemplo de Salomão era bem claro, né? E a guarda do sábado, que ele bate no pé porque ele até lembra que a não observação dessa guarda do sábado foi o motivo de eles terem ido para o cativeiro. Isso lá no finalzinho, na última parte do livro. Tá bom? Tá? Então, esses são os dois focos dessa parte da reforma. O que ele faz mais? Ele celebra as festividades que estão contidas lá em Levítico, né? Certo? Sendo que a que ele celebra é a festa dos tabernáculos.
Eu sei que ficaram alvoroçados, só para concluir isso aqui. Tá? A questão não é apenas do relacionamento da pureza, não é apenas relacionamento moral, mas de repente com quem você faz uma aliança de trabalho, uma aliança, sei lá, de amizade, em tudo, né? O exemplo lá da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, fala acerca do jugo desigual, né? 2 animais trabalhando, um boi e um cavalo, um boi e um jumento, igual o jugo, né? Aquele instrumento que prende os animais, uma barra de madeira simples, ou algo mais sofisticado, né? Um cano. Eles ficarem equilibrados, né? Na mesma altura. Pois ficar desigual, não vão produzir igual, não vão render igual, ou seja, não vão conseguir andar juntos. Tá bom? Fica aí o jugo. Então, ele celebra as festas cerimoniais. Dá um destaque. O retorno de Zorobabel não fala tanto disso, mas agora sob o governo de Neemias, eles põem os sacerdotes para trabalhar. E eles celebram as festas das trombetas, da expiação e dos tabernáculos, ou seja, mantém a sequência. Festa das trombetas que eles anunciavam o novo ano judaico, o novo ano hebreu. Festa da expiação, que nós falamos em Levítico, né, o Yom Kippur, o dia do perdão, e passado alguns dias as festas dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que era o segundo período de colheita do povo de Israel. O primeiro era após os dias da Páscoa, né? Festas dos pães asmos e dia de Pentecostes, a primeira grande colheita, e depois a segunda grande colheita do ano era na época da festa dos tabernáculos, por volta do mês de outubro dos nossos dias. E os judeus celebram até os dias de hoje, ficando, acho que 10 dias morando fora da sua casa, né? Alguns judeus ortodoxos, Gianópolis, Nova York, colocam uma cabaninha, um gazebo na sacada da casa e ficam lá esses 10 dias, lá, comem lá, voltam para dentro da casa, tal. Uma maneira de celebrar essa festa. Tá ok? Certo? Depois desse tempo, Neemias volta para a corte de Artaxerxes, lá na Pérsia, para mostrar a cara, picar o cartão, foi lá no INSS e falou, estou vivo aqui. Conversa com o rei, e o rei permite ele retornar para Jerusalém. Quando ele retorna para Jerusalém, o que ele encontra? O povo fazendo tudo ao contrário, fazendo tudo errado. Neemias capítulo 11 até o capítulo 13. Fala desse período quando ele vai para a Pérsia e depois retorna. Quando ele retorna, o que ele vê? 2 coisas. Primeiro, que os povos, algumas das pessoas não cumpriram o que eles prometeram acerca dos casamentos mistos, né? Continuaram casados ou contraíram casamento com esposas estrangeiras. Não observaram o sábado. E Jerusalém continuava vazia. Isso ocorre quando? Por volta, mais ou menos, né? O ano 432 antes de Cristo. Ok? Então Neemias foi lá para Artaxerxes, compareceu com ele, e agora recebe autorização e volta para Jerusalém. Ao voltar para a cidade, o que ele encontra? Aqueles que haviam prometido, que tinham separado, foram lá, juntaram de novo, ou contraíram um novo matrimônio com esposas estrangeiras. O que ele faz? Conversa, dá uma boa conversa, assim, fala, olha, está errado o que você fez, é que feio. Não, o próprio Neemias fala que até mesmo alguns deles eu bati e puxei os cabelos. Falou, camarada, você prometeu uma coisa e fez outra. Ou você é homem, ou você é criança. Aquilo que
que é acordado não sai caro, né? Aquilo que é combinado não sai caro, como diz o ditado popular. E mandou agora eles expulsarem. Falou, vai, vaza, tchau. Manda a esposa embora ou vai junto com elas. Esposas e filhos. Ai, que maldade, ai, que maldade. Já falei antes, não vou fazer a piada de novo, tá? Do sábado, o que ele faz? Falei para vocês observarem o sábado, o dia do Senhor, dia do descanso, tal. Vocês estão vendendo, comercializando, fazendo tudo aquilo que eu falei ao contrário. Vamos colocar aqui, para você lembrar, né? Bate e expulsa. Neemias, um cara tão calmo. O que ele faz no sábado? Manda fechar os portões da cidade. Lembra quando você era pequeno? Seu pai e sua mãe falavam, se você não parar com tal coisa, eu vou tirar tal coisa de você. Você não vai me obedecer? Vai, não vai. Tem uns pais que eram mais calmos, pegavam e guardavam o brinquedo, videogame, boneca, sei lá, celular hoje em dia, tablet, computador. Alguns mais assim, com uma retórica, uma didática mais profunda, assim, pegava e quebrava, falou, pronto, não tem mais, acabou. Oi? Não obedeceu, vai o videogame para o chão, vai para a água, vai para a doação, resolvido. Então, Neemias falou, se vocês não entendem por bem, vão entender de forma física. Fechar os portões da cidade. Falou, ninguém entra, ninguém sai de Jerusalém. Deu sexta-feira às 6 horas da tarde, está fechado até sábado às 6. Pronto, vocês não observam o sábado por bem, vão observar na marra. E diz que quando fechou a primeira vez, até os comerciantes estavam acostumados a ir todo sábado lá vender, eles chegam lá e falam, e aí, agora, vai abrir, não vai? E depois, no próximo sábado, já tinham entendido que a regra era outra agora. Tá ok? A cidade continuava vazia. Não havia número de moradores suficientes para proteger Jerusalém de um próximo ataque. O que ele faz? Ele espalha isso para toda a província da Judéia e os povos se animam e ele convoca eles, os judeus que habitavam na província, nas outras cidades fora de Jerusalém, e muitos vão lá para Jerusalém. Ele faz um censo de novo e começa a espalhar o povo para dentro da cidade. E diz que uma forma que foi feita isso foi tão bonita que desses que chegaram para habitar a cidade, eles se reuniram em 2 grupos, um foi para o lado direito da muralha, outro para o lado esquerdo da muralha, em Jerusalém, e foram rodeando. A hora que se encontraram no centro, no portão principal da cidade, eles começaram a celebrar e adorar a Deus e subiram para o templo. Tá ok? Ele começou a distribuir os povos dentro da cidade, né, para que aumentasse a população e a cidade ficasse protegida. Tá ok? Então ele convoca pessoas que viviam fora de Jerusalém, na região fora da cidade, na região do campo, e em outras cidades da província da Judéia. Certo? Até um de vocês comentou aqui agora, hora de pouco, né, nessa questão dos casamentos mistos, você vê como aquilo havia entrado na mente do povo, na cultura. Um dos sacerdotes levitas havia se casado com uma mulher estrangeira, que era parente daqueles povos inimigos, né, liderados por Gessem, Tobias e Sambalate. Tá bom? Certo? Com isso, encerramos os livros históricos. Estão finalizados os livros históricos. O que vai vir agora, depois disso, Tiago? Vai vir um intervalo de cerca de 400 anos até o primeiro livro do Novo Testamento. Tá ok? Só um momentinho só.
Dentro do relato bíblico, tá? Dentro do relato bíblico, que aparece depois aqui, não é o nosso alvo de estudo agora. O que acabou foi o livro histórico, não foi a aula, pessoal. Tá? Acabou foi o livro histórico. Aparece o profeta Malaquias. Tá, ok? O que ele traz? Para de guardar o material aí, pessoal, não acabou a aula. O que ele faz? Ele traz uma advertência, tanto para o povo, quanto para a classe, o povo civil comum, quanto para a classe religiosa. Tá, ok? Nos dias dele, talvez sucederam, depois da morte de Neemias, do governo de Neemias, ele faz duas advertências para o povo. Uma é a questão dos sacerdotes. Tá, ok? Estavam roubando, ou os sacerdotes e o povo estavam roubando a Deus, não entregando o devido retorno para Deus, os dízimos e as ofertas. Outra era acerca da fidelidade dos homens com a sua esposa. Tá, ok? E fala, olha, Deus por acaso ele não fez de Adão, fez a mulher, na qual criou toda a descendência, então vocês estão sendo infiéis com a mulher das suas mocidades, com a esposa que vocês contraíram lá quando eram novos, tal, fizeram um casamento. Tá, ok? Faz uma série de advertências dos sacerdotes, também fala, vocês estão tornando impuro o altar de Deus, e piriri, pororó. Ou seja, chama a atenção do povo. Tanto o povo comum, quanto do clero, da classe sacerdotal, que estavam pisando na bola. E no capítulo 4 ele faz uma advertência. Tá, ok? Ele fala, olha, que vocês se arrependam, venham se converter, para que eu não venha e traga maldição sobre toda a terra. Mas mesmo assim, Deus dando uma advertência, algo duro, uma palavra de juízo, ele fala, olha, vai vir os dias que eu vou levantar o Elias, o meu Elias, igual o Elias, o mesmo Elias lá de 1 Reis, quando Acabe governava com a sua esposa Jezabel, e ele vai pregar e vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E assim termina o último livro do Antigo Testamento, com essa promessa do juízo de Deus, se o povo de Israel não se consertasse com Deus, mas também a promessa de um avivamento futuro, no qual um homem, um profeta, vindo com o mesmo espírito, com a mesma unção de Elias, iria trazer um avivamento, um sopro de vida para a nação de Israel, se eles estivessem mergulhados no pecado. É algo semelhante lá em Deuteronômio 34. Moisés falando, eu sei que no futuro vocês vão pecar. Eu sei que vocês vão pisar na bola e Deus vai levar vocês para terras longínquas, para o cativeiro. Mas quando vocês estiverem lá, se vocês lembrarem de mim e orarem, Deus vai levantar alguém que vai fazer vocês retornarem para o local da bênção, da promessa. Certo? Com isso temos um chamado período intertestamentário ou interbíblico. No qual não temos nenhum relato bíblico acerca do povo de Deus. Temos relato histórico. Depois, como as interações com Alexandre o Grande, com o Império Romano, ok? Aliás, com o Império Sírio e depois com o Império Romano. Mas bíblico, de um profeta, de um escriba escrever, registrar, não temos nenhum. Certo? Para a aula que vem, que vai ser sábado que vem, o que vocês vão fazer? Trazer um bolo para mim, cada um? Não, não vão. Sábado próximo. Página 144. Questionário. Página 144. Questão de número 1.
Questão de número 3. Questão de número 4. Questão de número 10. E acabou o questionário. Para leitura, ai que legal. Vai ter que ler também. Ai, professor, eu adoro ler. Eu fico ansioso na hora que o senhor fala que tem que ler. Até corre uma lágrima dos meus olhos. A parte mais legal de dar aula é judiar de vocês, pessoal. Brincadeira, a parte mais legal é vocês aprendendo. Eu aprendendo junto aqui com vocês. Para a próxima aula, leitura. Capítulo 13. Capítulo 14. 15. 14, 15 e 16. Certo? É facinho. É rápido, fala dos livros poéticos. É o 13? Eu pulei o 13? Pulei o 13, isso mesmo. Obrigado. Obrigado, irmão. 13, 14, 15, 16. Leem rapidinho isso daí. Oi? Não. Veterotestamentária, vétero, velho, testamentário, testamento. Inter é no meio. E neotestamentário, Novo Testamento. Bom, pessoal, tchau. Beijo no coração. Bom almoço.